Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 47 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Deus Existe. Por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que faça isso. Peço que deixe o seu like, deixe o seu comentário e também que compartilhe os vídeos. Essas são ações missionárias. Nós agradecemos. Vamos para o vídeo da mensagem. Nosso tema é Deus Existe. Leiamos Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 3 a 6. A Bíblia diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em se tratando do relacionamento com Deus, não há nada mais importante do que a fé. Muitas pessoas não creem em Deus ou a sua fé é fraca e em algum momento chegam a duvidar da existência de Deus porque nunca experimentaram desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Isso devido à realidade das coisas físicas. É interessante. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. O que significa isso? Significa que aquilo que é invisível é mais importante. Abel e Enoque são exemplos de pessoas que expressaram a fé correta, versículos 4 e 5. Ambos valorizaram a Deus e cultivaram um relacionamento pessoal com Deus. Pergunto, qual é a fé correta? A fé correta é a fé que nos permite ver além do que é físico. A fé correta é a fé que permite nos aproximarmos de Deus e permite nos relacionarmos com Deus. A fé correta é a fé enraizada na palavra de Deus, enraizada no Evangelho, centrada em somente Cristo. A fé correta, a fé que agrada a Deus, é aquela fé que não despreza a Deus, nem despreza as coisas dadas por Deus. Ou seja, a fé correta é a fé que conduz à devoção, que conduz ao culto, de onde recebemos todas as respostas para a nossa vida. Em Abel e em Enoque, vemos se cumprir a escritura que diz: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, quando a Bíblia diz: pois quem dele se aproxima, isso refere à oração, que é o elemento mais básico em nosso relacionamento com Deus e uma disciplina espiritual absolutamente essencial, que faz toda a diferença, tanto para a presente jornada como para a eternidade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, está escrito: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero
e com plena convicção de fé. O maior erro que qualquer pessoa pode chegar a cometer é desprezar a Deus, ignorar a graça de Deus e viver por aquilo que é material e físico, pensando que não precisa de Deus para nada. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, encontramos a parábola do rico e Lázaro. Nosso amado Senhor Jesus fez um desenho da maneira de viver de um homem rico e também fez um desenho da vida de um indigente chamado Lázaro. Pergunto, o que o homem rico não tinha e o que o homem rico tinha? Primeiro vejamos o que o homem rico tinha. Número 1, o homem rico tinha dinheiro. Contudo, o rico tinha um problema grave nesse ponto, pois ele não sabia como fazer uma boa mordomia com aquilo que possuía. Ele ignorava o plano de Deus. Número 2, o homem rico tinha saúde. Contudo, mesmo com toda a saúde física que tinha, ele era um enfermo espiritual. Não desfrutava de uma vida junto com Deus, não tinha relacionamento com Deus, não tinha testemunho, não tinha proclamação, não servia a Deus de modo algum. Número 3, o homem rico tinha oportunidades. Ter economia pode chegar a ensejar boas oportunidades, como, por exemplo, oportunidades para reunir pessoas com alvos evangelísticos e outras coisas. Contudo, o que o rico fez foi fomentar aquilo que é meramente mundano e carnal: luxo, roupas, banquetes. O homem rico não tinha. O que o homem rico não tinha? Número 1, não tinha um principal, que é o relacionamento pessoal com Deus. Não tinha culto na vida. Número 2, o homem rico não tinha alegria completa, porque a alegria completa é a consequência de viver junto com Deus. Ainda que ficava alegre com luxos, com roupas e banquetes, a alegria advinda dessas coisas é de curta duração. Em outras palavras, o vazio permanecia, sempre reclamando por mais luxo, reclamando por mais roupas, reclamando por mais banquetes e outras coisas, é claro. Número 3, não tinha conhecimento da realidade espiritual. O homem rico ignorava o problema fundamental do ser humano. Como consequência, sob uma perspectiva espiritual e eterna, o rico não tinha resposta, não tinha propósito, não tinha esperança. Número 4, o homem rico não tinha a vida eterna. Ele era um morto espiritual, era inerte como um defunto em relação a Deus e às coisas dadas por Deus. Na chamada Parábola do Rico e Lázaro, nosso amado Senhor retratou algumas cenas mostrando o que acontece no céu e algumas cenas mostrando o que se passa no inferno. O ponto culminante, o ponto-chave, nós encontramos no versículo 24, a súplica daquele que em vida havia sido rico. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Que quer dizer isso? Muito simples. O fato de não haver nem mesmo uma gota d'água significa que não existia sequer uma graça comum de Deus naquele lugar. Nenhuma graça. Por que não? Porque aquele era o lugar onde Deus não estava nem jamais estará. Enquanto o rico estava na terra, desfrutou da graça de Deus. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 45. O rico desfrutou da chamada graça comum, mas não valorizou a graça de Deus. Por que não valorizou? Não valorizou a graça de Deus porque ele ignorava a Deus, porque ele pensava que não precisava de Deus para nada. Os incrédulos vivem e morrem por aquilo que é material e físico. Os incrédulos vivem e morrem sem enxergar a graça de Deus. Por isso não dão culto. Em outras palavras, não há gratidão a Deus em suas vidas. Em suma, isso significa que estão perdidos, a menos que conheçam a Deus, a menos que se arrependam
e se convertam. Não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha, nem a sua posição. Nós precisamos proclamar o Evangelho para todas as pessoas. Isso, obviamente, inclui os ricos. Seja rico ou seja pobre, se uma pessoa não chegar a conhecer a Deus, ela perecerá ao final de tudo. Muitas pessoas enfrentam problemas por seguirem tentando obter bênçãos materiais. As pessoas que não conhecem o Evangelho e têm posses materiais acabam fazendo muitas coisas extravagantes, tudo por vaidade. Quando uma pessoa que não conhece o Evangelho é saudável, ela faz muitas coisas estranhas, coisas loucas com seu corpo. Por sua vez, a pessoa abençoada e salva deve ter amabilidade, deve honrar em todas as direções, honrar a todas as pessoas e deve ter uma vida equilibrada. Pergunto, número 1, o que significa ser abençoado por Deus? Ser abençoado por Deus significa ser livre do problema espiritual, que é o problema do Gênesis 3, que é o problema da separação. Em outras palavras, ser abençoado significa ter sido reconciliado com Deus. Número 2, o que devemos buscar ver resolvido ao estudarmos a Bíblia? Precisamos buscar ver resolvido o problema fundamental, o problema do Gênesis 3. Não se trata de buscar resolver problemas que são consequentes, mas de encontrarmos a Cristo, que é a solução de Deus para o problema que está na raiz de todos os problemas. Número 3. Qual o problema fundamental que precisamos conhecer ao estudarmos a Bíblia? Precisamos conhecer a realidade do pecado original. Muitos ignoram o problema fundamental. Por essa razão, insistem em enfatizar em seus ensinos e em suas mensagens o problema do pecado pessoal ou do pecado de ação e seguem falando sobre vida moral na igreja. Os fariseus eram assim. Os fariseus não falavam sobre o pecado original. Eles seguiam falando sobre o que era certo fazer e o que era errado fazer. Todos os dias o foco era: isso está certo, aquilo outro não está certo. Tal coisa você faça, tal outra coisa não pode fazer. A Bíblia foca em resolver o problema fundamental, mas muitos seguem tentando e se esforçando para resolver os seus próprios pecados primeiro. Devemos resolver o problema do pecado original em primeiro lugar. Número 4. Que é o pecado original? Isso significa que o ser humano excluiu Deus de sua vida. Afastar-se de Deus é estar espiritualmente morto, sujeito à carne, ao mundo e a Satanás. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3 refere a isso. Número 5. O que acontecerá se deixarmos o incrédulo em paz? Eles subsistirão sem a verdadeira paz e, ao final de tudo, sofrerão a eternidade no mesmo estado de separação que cumpriram a jornada terrena. Número 6. Que devemos fazer? A comissão dada por nosso amado Senhor Jesus à igreja foi: proclamem o evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 16, e vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 20. Devemos proclamar o evangelho em todos os nossos encontros no campo e também levantar discípulos em todas as partes, na família, no condomínio, na universidade, na empresa, em todas as partes. A nossa vida deve seguir na direção de levantarmos um discípulo por vez, até o último da terra. Gostaria que você entendesse a importância de permanecermos na oração, a importância de permanecermos na palavra de Deus, a importância de permanecermos no evangelismo. Quando focamos na oração, na palavra e no evangelismo, somos avivados e seguimos desfrutando da presença de Deus em todos os lugares. Como resultado, as pessoas que nós encontrarmos dentro do plano de Deus irão receber graça e saberão que Deus existe. Finalizando, consideremos a resposta que o apóstolo Paulo recebeu e compartilhou
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Paulo escreveu: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos por todas as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos dado, especialmente pelas bênçãos que vieram para nossas vidas por meio do Evangelho. Com gratidão em nossos corações, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é: os fiéis serão recompensados. Agradeço por assistir, que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar. Graça abundante.